como fazer a gestão financeira da sua corretora. Afinal de contas, tudo envolve números nos nossos negócios, não é mesmo? Vendemos bastante para poder entrar bastante din-din, e se a gente não souber administrar o dinheiro de uma boa maneira, do mesmo jeito que ele entra, ele vai para o ralo facinho. Já dizia o ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval. Então a gente tem que aprender a fazer uma excelente gestão financeira. A primeira e mais importante coisa que você tem que fazer é separar as contas. Porque o primeiro e maior erro que você comete é não separar as contas da sua corretora versus as contas pessoais. Muitas pessoas têm mania de Luana, mas eu trabalho por conta, eu sou sozinha na corretora, ou só sou eu e meu marido. Para quê? Afinal de contas, eu tenho a corretora, realmente é para o nosso sustento. Não precisa. Precisa sim, se você tem essa mentalidade, para com ela hoje. Você precisa saber o que é da corretora e o que é dos seus gastos pessoais. Luana, chupei uma bala. Foi pessoal? Põe lá na conta das suas despesas pessoais. Foi da empresa porque eu estava lá em visita com o cliente. Coloca na conta da empresa. Mas você precisa saber uma simples bala que você gaste, de onde é que ela tem que sair do seu faturamento, das suas despesas. Então, tenha contas separadas. Hoje em dia, a coisa mais simples que tem é você abrir conta em banco. Inclusive, existem os bancos digitais aí que está cada vez vindo com mais força para, eu não vou nem dizer desbancar esses bancões, né? Mas a facilidade que eles trazem para a gente, inclusive você tem que usar isso para poder facilitar esse cuidado que você tem que ter com a gestão da sua corretora. Então, se hoje você só tem uma conta para tudo, tá tudo embolado esse meio de campo, não vai dar jogo, você não vai ter como crescer a sua corretora sem você saber se você está tendo desfalque, se você não está conseguindo pagar os seus impostos direito. Como que você vai saber se você não sabe nem de qual gasto é de quem? Então, assim, se hoje você ainda tem uma única conta para tudo, abra uma conta da sua empresa. Luana, mas a minha empresa não tem CNPJ. Eu, na verdade, trabalho como pessoa física, sou autônoma. Não tem problema. Abra uma conta que será destinada para os gastos da corretora e para o recebimento das comissões do que você vender. Tenha essa conta separada dos seus gastos pessoais. Então, sim, você vai trabalhar com 2 bancos. Não quer pagar tarifa em banco? Ninguém quer, nem eu quero. Pagava, deixei de pagar. Abre a sua conta em qualquer banco digital que não cobre tarifa. Analise qual é melhor para o seu perfil. O que importa não é o banco que você vai trabalhar, e sim que você tenha 2 contas separadas. Uma para o recebimento de comissão, para pagamento de impostos, se você tem contador, se você gasta o aluguel de uma sala, tudo que você gastar que for inerente à corretora nesta conta. E tudo que você gastar, inclusive para receber o seu Prolabore, né? Que você tem que saber ali quanto é que você vai destinar para o seu ganho pessoal, para o seu sustento, para poder pagar as contas da sua casa. Então, tenha separada as contas. O segundo erro é usar todo o valor das comissões recebidas e não guardar nada para poder investir na corretora. Mas, Luana, o valor que eu recebo de comissão, ele é todo consumido pelos gastos que eu tenho, não só da corretora, como os meus pessoais. E principalmente se você embola esse meio de campo tendo uma única conta, realmente é difícil de você saber. Por isso que eu falei, etapa número 1, ter 2 contas. Recebe todas as comissões, verifica lá quais são os gastos da corretora, e o outro tem lá o valor que você vai receber pelo seu trabalho, né, prestado para aquela empresa. Coloque na cabeça como se aquela empresa fosse uma empresa terceira, embora ela seja sua.
tá? E você vai ser remunerada pelo serviço que você presta pela sua própria empresa. Então, você tem lá o valor que você recebe e tem o valor todo que você gasta no mês. E do valor que entrou de comissão, vamos colocar assim, do 100%, você não vai tirar 100% para poder pagar as suas contas pessoais. Do 100% que você recebeu de comissão, primeiro você paga todas as despesas que a corretora tem. Imposto, tem despesas com aluguel, tem a água, tem a luz, tem o telefone, tem a internet, tudo que for da corretora, primeiro você pague as dívidas da corretora. Do valor restante, do valor que sobrar... agora eu posso pegar tudo para mim. Você também não vai retirar tudo para você. Depois que você pagou todas as despesas da corretora, separa um percentual de 10% a 20%. 20% é o ideal. Separa 20% e guarde. 100% de comissão, menos despesas da corretora, igual a menos por cento para você guardar. Aí o restante você repassa para você, que é para você fazer o controle das suas contas pessoais. Se você achar que de início guardar 20% é muito, ok, guarde 10%, depois suba para 15%, para 20%. O ideal é você já se manter numa coisa certa, para depois você não cair no engano de acabar não guardando nada, entendeu? Mas você tem que ter um percentual fixo para você guardar, para justamente você começar a investir na sua corretora, para você precisou ter que trocar o computador, aí você vai fazer o quê? Um financiamento? Vai fazer um parcelamento, uma dívida? Não, você tem que ter dinheiro em caixa para isso. Você tem que ter dinheiro em caixa para uma emergência, você tem que ter dinheiro em caixa. E se você faz aos pouquinhos, você não vai sentindo. E aquilo vai servir de um alívio para você maravilhoso amanhã. Então, faça isso, tá? Separe sempre, depois de ter pago todas as dívidas da corretora, separe um percentual. Eu coloco 20%, tá? Separa uns 20% para deixar ali em caixa na sua corretora. É muito mega, hiper, master, blaster importante. Porque é o terceiro erro que você vai cometer se você não começar agora, caso você não tenha, porque se você tem, uma salva de palmas para você que você merece. Se você não tem, comece agora a fazer a reserva de emergência, tanto da corretora quanto das suas contas pessoais, das suas despesas pessoais. E aqui eu faço até uma provocação, porque assim, como que foi a pandemia para você? Você tinha reserva de emergência? Você não tinha? Como que foi para você pagar as suas contas? Principalmente lá no começo do ano, logo que estourou a pandemia. Fevereiro, março, abril, esses 3 primeiros meses acho que foram assim, os piores, né? Para todo mundo logo que deu aquele choque da pandemia. E eu tenho certeza que 90% ou 99% vai dizer que não tinha, que foi sim impactado, que teve sim que cortar custos e mais custos. Se você olhar para o lado positivo, sim, tudo tem um lado positivo. Nossa, Lana, você está querendo dizer que pandemia tem algo positivo nisso? Tem sim. Porque se você não tirou proveito dessa situação para poder se reorganizar, para poder, de fato, dar valor ao que tem valor, e eu não estou falando só no quesito de estar mais próximo à família, a deixar as festinhas e aqueles gastos que não levam a gente a nada, a poder evoluir no quesito de estudar mais, de focar mais em você, de olhar mais para o próximo. Não estou falando nem nessa questão. Como aqui a gente está falando de gestão financeira, eu vou me ater a este assunto, a gestão financeira. Então, se nesse momento de pandemia você não cresceu, pelo menos um pouquinho que seja, nem que seja a sua mentalidade, porque assim, se teve uma pandemia, você obviamente ficou trancadinho em casa.
Você não pôde sair para poder ir em happy hour, para poder ir em churrascos com os amigos, com a família, não teve troca de presentes, não teve... Alguma economia aí você fez que você não enxergava o quanto você gastava antes. E se você conseguiu fazer isso, você percebeu, graças a Deus, por conta disso, ninguém se feriu, não é mesmo? Pelo contrário, você aprendeu que dá sim para você selecionar mais os seus passeios, aonde é que você vai focar o gasto do seu dinheiro, se aquilo de fato é tão importante assim, ou você poderia guardar até um pouquinho mais para poder fazer uma viagem ou ter um encontro até mais saudável com seus amigos, com a sua família, que seja. Então, use essas experiências para o seu crescimento. Na gestão financeira também. Eu tenho certeza que você teve que cortar gastos como, sei lá, Netflix. Eu tenho assinatura de TV e internet, eu de fato assisto todos aqueles canais, eu preciso de todos aqueles canais. Muitos acabaram cortando ou reduzindo o pacote de serviços que tinha. Você procurou economizar mais, até mesmo no gasto dentro de casa, aquele mercado que você fazia, comprando 500 coisas que de fato a maioria de repente acabava indo para o lixo. Por quê? Porque você sempre tinha uma saída ou outra para fazer e acabava não consumindo o que tinha dentro de casa. Então, todas as pequenas coisas faz com que a gente gaste desnecessariamente. Então, adote rotinas para você gastar o menos possível e assim, aquele valor que sobrou, porque tem que sobrar, né? Você começar a fazer a sua reserva de emergência. Para, se Deus me livre e guarde, acontecer de novo uma pandemia, você não entrar num desespero de como será o amanhã? Porque você já vai ter ali um dinheirinho guardado para poder pagar o seu próximo mês, o outro mês, e não depender desesperadamente de vender, de querer convencer a todo custo um segurado para poder comprar um seguro de você. Então, a reserva de emergência, ela te traz muito mais segurança, muito mais tranquilidade. Se você não tem e nem iniciou, inicie agora. Pensa assim, quantas pizzas você come por mês? Luana, eu como no mínimo toda sexta-feira, 4 por mês. Hoje em dia, a média de uma pizza é uns R$80. Aí você coloca quanto você não está gastando só em pizza. E se você deixar de comer uma? Se você conseguir deixar de comer 2, pega esse valor que você gastaria e põe lá não vou falar poupança, porque os financeiros me matariam nesta hora, mas coloca lá numa aplicação como 100% do CDI. Você tem como fazer isso? E mesmo que seja poupança, se for de alguma maneira mais simples para você, mas pelo menos é para você guardar, é que assim, na poupança, né, os mais estudiosos de finanças até mostra para você que você está perdendo dinheiro, né? Porque ele não está crescendo de acordo com a inflação. Se você abrir uma conta nesses bancos digitais, eu tô te falando isso porque eu comecei a fazer, funciona. Então, faça assim, nos bancos digitais, eles têm lá um formato que você consegue fazer a aplicação você mesmo, tá? Pelo próprio aplicativo. Aí, você separa, sei lá, todo mês. Você conseguiu R$100? Luana, só R$100? Mês que vem eu ponho lá 500. Não, se esse mês você conseguiu só 100, coloque 100. Se o mês que vem você conseguir 500, coloque 500. Se você consegue 1.000, coloque 1.000. Mas coloque, não deixe de colocar. Crie o hábito de todo o mês separar um valor para a sua reserva de emergência. Planilhe tudo. Eu sou a louca da planilha. Mas não é porque eu sou a louca da planilha que eu tô falando para você planilhar tudo. É porque é só desta maneira que você vai saber como que tá o controle de gastos da sua corretora.
Se você tiver lá tudo bonitinho, e além do controle de gastos da sua corretora, também o controle de gastos dos seus gastos pessoais. Porque se você planilha tudo, como até que eu faço aqui? Eu tenho a planilha, né, da corretora, tenho a planilha dos meus gastos pessoais, né, dos gastos de casa e tudo mais. Antes de começar o mês, eu já sei quais são todos os custos que eu vou ter com a corretora. Obviamente, aqueles gastos fixos, né? A conta da internet, a conta do celular, a conta do seguro-saúde, dos funcionários da empresa, dos sócios, os impostos, a DAS. Ah, mas Luana, você só tem uma média. Ok, mas coloque uma média, coloque um valor provisionado. Então, vamos supor que você começou o mês e você sabe lá que seu gasto mensal só na corretora sei lá, R$2.000, R$5.000. Aí você pensa, gente, eu já tenho que trabalhar para correr atrás deste prejuízo, né? Porque você vai ter este gasto. Vamos fechar aqui que é R$5.000 que você tem de gasto fixo da sua corretora por mês. Você trabalha numa certa... não é desespero, mas numa certa pressão para poder fazer no mínimo aqueles 5.000 para sua corretora se manter saudável. Enquanto se você fez aquele planejamento que eu falei, você vai estar muito mais tranquila. Então, assim, enquanto você não souber quanto de fato a sua corretora tem de gasto mensal e quanto de fato você tem de gasto mensal fixo, e aí você coloca um valor para o variável também das suas despesas pessoais, você trabalha no escuro. Você não sabe como programar uma meta. Porque você não sabe quanto é seu gasto. Na verdade. Então você precisa de uma planilha para se organizar. Tem esta planilha, faça... Gente, é super simples fazer uma planilha. Não é nenhum bicho do outro mundo. Luana, não tem jeito. Não consigo mexer com Excel. Ok? Já inventaram uma coisa mágica chamada papel e caneta. Juro para vocês, você pode pegar lá, vou colocar o nome da minha corretora, LED, casa, e aí dia tal vence isso, dia tal vence aquilo, dia tal vence aquilo outro, valor X, Y, Z, total que eu tenho menos tanto. Casa, a prestação do apartamento, é o condomínio, é o gás, é menos tanto no final do mês. Tá lá, anotadinho. E aí depois, na sua corretora, você vai fazer aquilo que eu já falei. Entrou X de comissão, menos aquele valor que eu tenho que pagar, sobrou, vamos colocar, sei lá, R$10.000, desses R$10.000 vou colocar tudo na pessoa. Não, lembra? Faltou os menos 20% para você deixar lá no caixa da corretora para você poder investir nela mesma, tá? Porque senão assim você não vai crescer a sua corretora, você não cresce o seu negócio, você não crescendo o seu negócio, você não consegue fazer aquela sua viagem mega hiper importante que você quer, planejar aquelas suas férias dos seus sonhos. Então, isso tudo leva ao seu sonho maior ser realizado, tá? Ah, Luana, você tá jogando números exorbitantes. Gente, eu tô jogando números aleatórios para poder ficar mais fácil o entendimento. Mas que seja lá, que você tem um gasto mês de 1.000, que você recebeu 3.000 e os outros 2 você vai jogar para pessoa física? Não, você vai tirar os 20% e jogar o restante. É isso. Joga os números conforme a sua realidade, conforme hoje você trabalha para sua corretora render. E é por isso que a gente tá aqui, inclusive, trazendo essas dicas para vocês, para que se o seu faturamento ainda não é de 5 dígitos por mês, para ele se tornar, para você correr atrás, para você fazer isso acontecer. Porque sim, é possível, sim, é viável e sim, e até menos de 1 ano, tá? Só depende de você. Mas a gente ainda dá esse norte de 1 ano
para vocês saberem que é super tranquilo isso acontecer. Invista na sua corretora. Tenha sempre ferramentas boas e funcionais, físicas e até softwares. Por que eu coloco isso? Eu já tive alguns segurados que vieram para mim até com reclamações tão pequenas, ao meu ver, de outros corretores. Luana, eu tinha tanta dificuldade em falar com ele porque ele dizia que não tinha um bom celular, que o celular dele vivia caindo a ligação, ele não trabalhava com WhatsApp. Esses dias mesmo, eu atendi que ela me pediu ajuda para poder resolver o sinistro, né? Porque a minha segurada era a terceira dela, porque ela não estava conseguindo contato com a corretora dela. Gente, hoje em dia, no mínimo que um corretor tem que ter é um bom computador, é uma boa internet, é um bom celular. E sim, por mais que você não goste, você precisa ter um WhatsApp, que hoje em dia é a ferramenta mais usada. E-mail é importante? É também. Mas olha o seu dia a dia. As pessoas se comunicam muito mais rápido. Aqui, eu até falo, gente, que eu não vou falar que o e-mail vai ficar obsoleto, mas assim, eu mando para todo mundo, e-mail e WhatsApp. Aonde eu tenho retorno? É no WhatsApp. Então, assim, você está dificultando o seu próprio processo. E isso te torna ser vista de uma maneira negativa para o seu próprio segurado. E aí, numa situação dessa, ela vendo que tem uma outra corretora que atende muito rápida, inclusive um assunto que não seria nem para ela resolver, você acha que na renovação ela vai ficar batalhando, vai ficar correndo atrás de você? Ou ela vai naquela que foi muito mais prática para resolver o problema que ela teve? Porque o segurado ele só vai medir se você realmente entrega aquilo que você vende quando ele precisa. É no sinistro, na assistência 24 horas. E aí, nesse momento, você fala o quê para o seu segurado? Ai, desculpa, sabe o que é? É que o meu horário comercial de atendimento é de X a Y. Katsu, aí você não reclama quando ele te compara com banco. Porque banco tem horário de atendimento. Você, corretor, que quer prestar um bom atendimento para o seu segurado, no mínimo, numa emergência, você tem que estar disponível para ele. Sim, confesso que tem muitos segurados que são imediatistas, né? Ele te manda uma mensagem agora, ele quer que dali 1 minuto você já tenha respondido ele. E principalmente se tratando de algo emergencial. Eu até falo para os meus segurados, gente, se é urgente, se é emergente, ligue para fazer barulho o telefone, para a gente tomar atenção e para a gente atender. A gente não tá ali 24 horas com o celular assim, ó, com a tela no rosto, vendo o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que ele sim encurta muito o caminho, mas em situações extremas precisa fazer uma ligação. O que não dá é para a pessoa fazer essa ligação e você não atender ou no mínimo não dar retorno. Porque, óbvio, de repente ela ligou no momento que você, né, tava no banho, sei lá, desceu para jogar o lixo, o celular ficou na sua casa. Mas aí você viu a ligação, você retorna. E quando eu falo em software, é assim, você precisa ter ferramentas que facilite o seu dia a dia, porque facilitando o seu dia a dia, você também vai facilitar o do seu segurado. E vai prestar, obviamente, um excelente atendimento a ele. Por quê? No começo, eu não tinha, por exemplo, multicálculo. Não tinha. Eu calculava uma seguradora por vez, na unha. Era até rápida calculando. Logo que eles começaram a lançar esses multicálculos, eu chegava a competir com eles. E muitas das vezes, alguns deles, na verdade, eu era mais rápido do que o próprio sistema. Comprei esses? Óbvio que não. Porque se eu sou mais rápida que ele, para que eu vou ter essa ferramenta? Só que hoje existem softwares tão rápidos que você coloca a informação uma única vez, todas as informações do seu segurado, ele já cota lá nas 7, 10, não sei quantas seguradoras você trabalha. E de uma maneira muito rápida. Hoje, o que eu uso aqui, eu acho que não dá 1 minuto
menos que 1 minuto, ele já calcula em todas. E depois você entra lá nas que você achou mais interessante, passa um pente fino. Além do multicálculo, o que me vem à cabeça agora também tem a questão do seu cadastro de clientes, do sistema que você usa para a gestão da sua corretora, para o seu cadastro de clientes. Então, você tem lá o seu sistema de gestão, que você tem como olhar rápido o cadastro do seu cliente. Eu tive uns casos que o segurado me ligava e óbvio que você não tem como ter todos os segurados na sua agenda. Um ou outro você coloca na agenda do seu celular. E aí quando o segurado me ligava, para eu poder mostrar para ele aquele atendimento diferencial, porque cá entre nós, quem não gosta de quando é atendido, a pessoa já te chama pelo nome? Você não se sente especial? Você não se sente diferenciado? Ou quando a pessoa solta um comentário, você já até completa, como se fosse o Google dela, a pessoa vira para mim, nossa, Luana, você lembra mesmo? Nossa, que boa memória você tem. Nossa, que legal. Gente, o que eu fiz? Antes de atender, se não tá lá na minha agenda, se não apareceu o nome do segurado, eu entro no sistema, ponho lá buscar por telefone, jogo o telefone da pessoa, joga na tela para mim quem é, o tipo de seguro que tem, onde mora, tudo. E aí você fala com a pessoa de uma maneira mais personalizada. Isso te aproxima mais do seu segurado. Você precisa ter esse tipo de investimento na sua corretora, porque por mais banal que você ache que ele seja, ele não é. Ele traz muito valor para sua corretora. Eu sei que logo de início você pode falar, poxa, Luana, mas até, sei lá, 60, 80 reais por mês para mim é muito. Se planeje para você poder incluir esse investimento, não vou falar nem gasto, para sua corretora. Se planeje para você ter esses tipos de ferramentas. Você vai ver como a evolução da sua corretora vai ser assim, ó, muito boa. E obviamente que você tem que cuidar da maior e melhor máquina que a sua empresa tem. Aí eu pergunto para você, qual é a maior máquina que a sua empresa tem? Você sabe qual é? Quem é que faz a mágica acontecer? Quem é que está em perfeito funcionamento? Quem é que tem que estar em perfeito funcionamento? É você. Você tem que estar em perfeito funcionamento, você tem que estar bem, você tem que estar com a mente tranquila, com a saúde em dia, você tem que estar bem. Então você precisa investir em você, você precisa ir em treinamentos, fazer cursos, ler bons livros, você precisa investir em você. E não é só voltada à corretora, tá? Porque eu até brincava de início que nós corretores somos meio que psicólogo dos nossos segurados. Porque quantos de vocês já numa ligação não atende o segurado, sempre falando de uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali? Para você saber, inclusive, exatamente o que é que você vai ofertar para ele, qual é o tipo de solução que você vai dar para o problema dele, você precisa ouvi-lo. Por isso que eu brinco que corretor é um pouco de psicólogo. Porque você tem que ouvir quais são as dores deles, vocês têm que entender qual é a melhor solução para depois apresentar. E nós precisamos sim estar bem. Tem dias que a gente está irritado, tem dias que a gente não tem paciência, tem sim segurados que são um pouco mais detalhistas que outros. Eu confesso para vocês que eu ouço alguns corretores, poxa, esse segurado questiona demais, poxa, quer ver a vírgula da vírgula. Que bom, que massa, que excelente. Sabe por quê? Porque é ele que te obriga a estudar mais, a se aprimorar, a se especializar. Que bom que você tem segurados que te façam melhorar. Agradeça-os. Eu sei que na hora dá uma irritadinha, mas depois analisa, veja de outra forma. Então cuide de você, tá? Lembre-se que toda vez que alguém te liga é porque está com algum problema, seja ele superficial aos seus olhos ou não, mas para essa pessoa é um problema. Então, se imagine um doutor
Sabe, um médico lá, se imagine de jaleco branco, que a pessoa vai lá com a dor no dedinho e você todo sorridente, calmo, tem que mostrar para ele qual a pomadinha que ele tem que passar no dedinho dele. Ou não, precisa dar ponto, suturar, entendeu? É assim que vocês têm que tratar o segurado de vocês, com todo o carinho, atenção que vocês gostam de ser tratados quando vão procurar uma prestação de serviço XYZ. O presente é a garantia do futuro da sua corretora. Então, você tem que cuidar para que no presente tudo esteja bem, você tem que fazer o seu presente todo bonitinho, todo ali conforme o seu planejamento, conforme os seus objetivos, para que no futuro você esteja mais tranquilo e mais garantido. Então, não vai achando que, amanhã eu vejo, amanhã eu faço, Aí, o amanhã chegou e o que você tá? Correndo atrás do rabo. Você tá lá, dependendo de malhar sol a sol, de novo, sempre, direto, porque você não fez nenhum pezinho de meia. Então, se planeje hoje, para amanhã você tá mais tranquilo. Você acreditaria em quem vende o que não compra? O porquê que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente vê uns colegas de profissão, você tem que fazer um seguro de vida, porque você tem que garantir o futuro dos seus filhos fazendo uma previdência, porque imagina se acontece um problema na sua casa e você não tem um seguro, você é louco de sair dirigindo por aí e seu carro tá sem seguro, e se você bate em alguém, que sacanagem, falar pra pessoa cada um com seus problemas, vai procurar seus direitos, e aí você não tem? Já vi muito caso de Ferreira espeto de pau. Não seja você. Porque se você vende, você no mínimo tem que ser o primeiro comprador daquilo que você vende. Luana, você está querendo dizer então que eu preciso fazer um consórcio, um financiamento? Não, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Obviamente, tem pessoas que têm culturas de fazer um consórcio. Se você for fazer um consórcio, é óbvio, você batalha ali na seguradora que vende isso, que você trabalhe para ter melhores condições e comprar aquilo que você vende. Agora, você não tem necessidade de fazer um consórcio? Aí ok, você não tem necessidade, você não precisa. O que eu dei de exemplo são coisas que, se você tem uma casa, você precisa ter o seguro para ela. Não é isso que você vende? Se você tem um carro, você precisa ter seguro para ele. Não é isso que você vende? Aquela máquina que eu falei, que é aqui, tudo gira em torno dela, na sua corretora, inclusive na sua casa, ou seja, você. E o seu seguro de vida, como é que tá? É disso que eu tô falando. O trabalho fica mais leve quando temos a certeza das contas pagas antes mesmo do mês começar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu disse para vocês reservar um percentual para investir na corretora de vocês, para vocês poderem, inclusive, trabalhar de uma maneira mais tranquila e não ficar desesperado querendo correr atrás do documento daquela pessoa porque você não tem ali fácil na sua tela. Quando eu disse para vocês fazer uma reserva de emergência também. Quando você começar com esse hábito, só até o fato de você começar, só o fato de você saber que o mês iniciou, você sabe que você tem aquele gasto, mas aquela reserva que você fez, aquele valorzinho que você deixou guardado, ele já está pagando aquilo. Óbvio que vai estar lá investido, bonitinho. O ideal é, inclusive, que ele não fique ali no extrato, para que você não veja ele direto, para justamente você não cair também na tentação de gastá-lo rápido, à torta e à direito desta maneira. Então, por isso que eu falei, tem muitos bancos por aí que você tem como fazer no próprio aplicativo, coloca lá 100% do CDI, liquidez diária, porque você tira a qualquer momento, cuidado só, para você não colocar numa aplicação que você é obrigado a tirar só no X tempo dessa aplicação. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2, cuidado, tá? Então, liquidez diária, 100% do CDI, por exemplo, você colocou hoje. Se você precisar tirar amanhã por qualquer motivo, você consegue.
Então, procure esse tipo de aplicação. E tire do seu extrato ali mensal, para você, de fato, encarar aquilo como uma reserva. Ou seja, o fato de você saber que tem aquele dinheirinho lá, que se você... Nossa, aquele mês para você foi a treva. Mas você vai dormir tranquilo, você vai estar sossegado. Por quê? Se for o mês treva, você sabe que você já tem as suas contas pagas, porque você se antecipou. No seu presente, você garantiu o seu futuro. E outra, por que também é importante você fazer isso? Você não vai ficar aceitando todo e qualquer tipo de segurado que te ligue. E quando eu falo todo e qualquer tipo de segurado, a gente sabe muito bem que se a gente está nesse desespero para pagar conta, se a gente não tem lá uma reservinha feita, até aquele segurado que você chama de caroço, você acaba engolindo ele, porque que ele vai te render R$50 de comissão. Ah, mas é 50 a menos, né? A mais para eu poder pagar as minhas contas. Você não vai precisar disso. Você não vai mais precisar ficar chorando por migalhas. Você não vai mais se preocupar se o seu segurado, aspirante a segurado na verdade, né? Porque se seu segurado ele te compara com o banco, querido, deixa ele ter experiência com o banco que ele merece. Então, os seus aspirantes assegurados, você já vai fazer aquele filtro. Você já vai começar a ter a sua carteira de acordo com os seus valores. Você vai construir a carteira sadia, que eu tanto falo para vocês. E não pegar todo e qualquer um que aparece. Mesmo aquele que você fala, nossa, que cara mala, tá? Então, isso tudo é justamente para melhorar a sua corretora, para melhorar você como profissional. Porque a gente trabalha mais tranquilo, a gente trabalha mais leve, a gente trabalha mais feliz, porque a gente não tá ali ó, correndo contra o tempo, começando o mês negativo. Embora você saiba que você tem aquelas despesas que com certeza você vai ter que pagar, mas você não tá correndo no desespero, porque, ai meu Deus, se eu não fizer, como é que vai ser? Eu não quero pegar empréstimo, eu não quero isso, ai, aí eu vou ter que fechar as portas, porque... Entendeu? E a frase que dinheiro atrai dinheiro é certeira. Vale muito a pena você deixar algumas pizzas de lado, alguns churrascos de lado, alguns happy hours de lado. Não estou dizendo para que você não tenha vida social. Não é isto. Você tem que ter. É inclusive muito bom para o seu network. Estou falando para você dosar. Você não precisa ir em todos. Você não precisa gastar o tanto que você gastava, que inclusive com certeza a pandemia te trouxe à luz sobre isso. E tá todo mundo aí, né, bem unido, maravilhoso. É isso que eu tô falando para vocês. Então, galerinha, é isso. Ah, quem não tá, vá para a lista VIP do Telegram. Por quê? Lá é onde eu aviso para vocês sobre as lives, eu sempre mando os lembretes, um insight ou outro que eu tenho no dia a dia. Vá para a lista VIP do Telegram. A gente também tá no Insta, no Face e o nosso site da Luana Rocha Mentoria, que vamos fazer os corretores saírem do lugar, aumentar os resultados da sua corretora e atingir, sim, você é capaz, você pode e dá super certo. Beleza?